No tema de hoje a gente vai falar sobre os nervos cranianos. Essa tabela mostra os 12 nervos cranianos que a gente tem, mostrando os números dele, a origem no encéfalo e a origem no crânio. Os nervos cranianos são aqueles nervos que fazem conexão com o encéfalo, a maioria deles ligando-se no tronco cefálico, exceto o nervo olfatório e óptico, que se ligam respectivamente o olfatório no telencéfalo e o óptico no diencéfalo. Bom, o primeiro nervo que a gente tem, o nervo 1, é o nervo olfatório, e ele é formado por pequenos feixes nervosos que se originam na região olfatória de cada fossa nasal, que atravessam a lâmina crivosa do osso etimoide, terminando no bulbo olfatório. É um nervo exclusivamente sensitivo e as fibras têm o objetivo de conduzir o impulso olfatório. E aqui na figura a gente consegue ver o bulbo olfatório e os nervos olfatórios atravessando aqui a lâmina crivosa do osso etimoide, expondo aqui as células olfatórias na concha nasal superior, no cornito nasal superior, onde elas estão localizadas. O impulso aferente ele passa do bulbo olfatório para o trato olfatório, que se divide na estria olfatória medial e estria olfatória lateral. Esse nervo é representado, número 1 na nossa escalação, pelo narigudo Jean-Louis Buffon. O segundo nervo craniano que a gente tem é o nervo óptico, que é constituído por um grosso feixe de fibras nervosas que vão se originar na retina, entrar no crânio através do canal óptico. Os dois nervos ópticos eles vão se unir um com o outro, formando ali o quiasma óptico, onde ali ocorre o cruzamento parcial das fibras, e a partir dali as fibras seguem para o corpo geniculado lateral. Nervo óptico é um nervo também exclusivamente sensitivo, que é responsável pela visão. Aqui número 2 na nossa escalação, lateral Leandro, olhudo, da antigo lateral do Flamengo. Aqui nessa visão inferior a gente consegue ver o trajeto do nervo óptico do lado do outro, os dois se unem no quiasma óptico, onde as fibras se cruzam parcialmente. A partir do quiasma, as fibras seguem através do trato óptico. Então, o nervo óptico cruza no quiasma, do quiasma para frente é chamado de trato óptico, as fibras aferentes que vêm da retina. O terceiro nervo, o nervo oculomotor, nervo responsável pela motricidade ocular. O nervo oculomotor ele penetra na órbita através da fissura orbital superior e ele tem o objetivo de inervar os músculos extrínsecos do bulbo ocular, que são o elevador da pálpebra superior, o reto superior, o reto inferior e o reto medial. O único nervo que ele não inerva é o reto lateral. Ele inerva também os oblíquos, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Quer dizer, minto, ele não inerva o reto lateral, ele não inerva, e também não inerva o oblíquo superior, ele só inerva o oblíquo inferior. Que é uma figura esquemática que mostra que o nervo oculomotor inervando os músculos elevador da pálpebra, músculo reto superior, músculo reto medial, músculo oblíquo inferior, músculo reto inferior. E além disso, o nervo oculomotor também possui fibras responsáveis pela inervação pré-ganglionar dos músculos intrínsecos do bulbo ocular, inervando também o músculo ciliar, que regula a convergência do cristalino, e o músculo esfíncter da pupila. Estes músculos são musculatura lisa e as fibras que os inervam são classificadas como eferentes viscerais gerais. A figura mostra também o local de origem do nervo do encéfalo. Ele sai do sulco medial do pedúnculo cerebral para fazer a inervação tanto dos músculos extrínsecos, com exceção do reto lateral e do oblíquo superior, e inerva também
o músculo esfíncter da pupila e o músculo ciliar. E representando o nosso oculomotor, a gente tem o zagueiro Thiago Silva, tem muito recurso, consegue fazer muita coisa, um excelente jogador, que é o principal, vê o jogo tudo de trás, né, porque ele está lá no final do campo, e ao mesmo tempo é muito emotivo, dilata muito a pupila, chora muito, apesar de ser muito bom, é muito emotivo. Bom, o quarto par craniano é o nervo troclear. O nervo troclear ele é o responsável pela inervação do músculo oblíquo superior. O nervo troclear, aqui mostrando na figura esquemática, fazendo inervação do oblíquo superior. Ele também penetra na órbita através da fissura orbital superior e tem a sua origem no crânio, no véu medular superior. Aqui só mostrando um detalhe da figura do oculomotor que eu esqueci, o gânglio ciliar que ele inerva, que depois segue a inervação do músculo ciliar e do músculo esfíncter da pupila. Tá? E aqui o quarto nervo sendo representado pelo nosso segundo zagueiro, Sérgio Ramos. Não tem tanto recurso assim, é um jogador que joga pelo lado esquerdo. Tem pouca função, mas é importante. O sexto par craniano é o nervo abducente, que é o músculo responsável pela inervação do músculo reto lateral da pálpebra, que faz a abdução ocular. Mostrando novamente a figura esquemática, onde sai o músculo abducente para inervação do reto lateral. O nervo abducente ele tem uma origem craniana no sulco bulbo contínuo e ele também penetra na órbita pela fissura orbital superior. Seguindo a nossa escalação, próximo nervo que a gente tem é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é um nervo misto, tendo um componente sensitivo, que é o componente mais importante dele, e tem também uma raiz motora. A raiz sensitiva ela é formada pelos prolongamentos dos neurônios sensitivos, situados no gânglio trigeminal, que se localiza na loja do gânglio trigêmeo, na parte petrosa do osso temporal. Os prolongamentos desses neurônios vão dar origem aos 3 ramos do trigêmeo, que são o nervo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, que são responsáveis pela sensibilidade somática de grande parte da cabeça, conduzindo ali impulsos proprioceptivos de temperatura, dor, pressão e tato. Ele inerva toda a região da face e da fronte, região da conjuntiva ocular, a parte da mucosa da cavidade nasal e bucal e dos seios paranasais, inerva os dentes, inerva também os 2/3 anteriores da língua e a maior parte da dura mater craniana também inervada pelo trigêmeo. Aqui mostrando a inervação do trigêmeo, local de inervação do ramo V1, do ramo V2 e do ramo V3, o ramo oftálmico, maxilar e mandibular. A parte posterior da cabeça é inervada pelo nervo occipital maior, a parte mais externa, e a parte mais medial, na verdade mais lateral, né? É inervada pelo nervo occipital menor. Aqui, na visão intracraniana, mostrando também a inervação do trigêmeo, drenando boa parte da dura mater craniana, seios paranasais, 2/3 anteriores da língua e a região da cavidade nasal. O nervo trigêmeo ele tem uma origem no encéfalo entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, e as suas fibras elas passam, a cada ramo dela sai do crânio por um local diferente. Por exemplo, o ramo oftálmico ele sai do crânio através da fissura orbital superior. O ramo maxilar ele sai pelo forame redondo e o ramo mandibular ele sai pelo forame oval. Já a parte motora do trigêmeo ela é constituída por fibras que acompanham o nervo mandibular e se distribuem
para os músculos mastigadores, que é o músculo temporal, o músculo masseter, pterigóide lateral, pterigóide medial, o miloioide e o músculo digástrico, no seu ventre anterior do músculo digástrico. Um detalhe importante do trigêmeo é notar que a região do ângulo da mandíbula não é inervada pelo trigêmeo, está fora do território dele. Ela é inervada pelo nervo auricular magno e é frequentemente usada como um ponto de referência para delimitar até onde o nervo trigêmeo está acometido. A partir do ângulo da mandíbula não é território de inervação do nervo trigêmeo. Aqui embaixo tem os músculos motores, os músculos que o nervo trigêmeo inerva, que é o músculo pterigóide lateral, músculo temporal, pterigóide medial, masseter, miloioide e o digástrico, apenas o seu ventre anterior. Os músculos ali da mastigação, principalmente. E aqui a nossa escalação, Zidane representando o nosso quinto par. Então, um belo ramo frontal, mandibular, oftálmico, maxilar e mandibular. Bom, seguindo a nossa escalação, o próximo nervo é o sétimo nervo facial, que poderia ser representado por outra pessoa, o jogador da face mais conhecido do mundo. E um detalhe importante desse nervo facial são suas relações anatômicas. Tem relação com o nervo vestíbulo coclear, com as estruturas do ouvido médio, com o ouvido interno e com a glândula parótida. E o fato curioso é que, apesar do nervo facial atravessar a parótida, onde ele se ramifica e inerva todas as glândulas maiores da cabeça, ele não inerva a parótida, ele passa por ela, mas não a inerva. A parótida acaba sendo inervada pelo nervo glossofaríngeo. Bom, o nervo facial ele vai emergir do sulco bulbo pontíneo através de uma raiz motora, que é o nervo facial propriamente dito, e tem também uma raiz sensitiva e visceral, que é o nervo intermédio, chamado de nervo de Reisberg. E junto com o nervo vestíbulo coclear, esses dois componentes do facial, eles vão entrar no meato acústico interno, e lá dentro o nervo intermédio ele perde a sua individualidade, formando ali um tronco único que vai penetrar no canal facial. E depois de um curto trajeto, o nervo facial, enquanto isso o nervo facial, depois de um curto trajeto, ele vai se encurvar fortemente para trás, formando o joelho externo, ou genículo do nervo facial. O joelho do nervo facial ele vai se localizar no interior da ponte, no nível da eminência, chamado de colículo facial, que é o assoalho do ventrículo. Nesse local, no genículo do nervo facial, existe um gânglio sensitivo, que é o gânglio geniculado. Depois que faz essa curvatura, o nervo faz uma outra curvatura para baixo e emerge do crânio pelo forame estilomastoideu, atravessa a glândula parótida e se distribui seus ramos para os músculos mímicos da face, para o músculo estiloide e para o ventre posterior do músculo digástrico. E durante seu trajeto intrapeturoso, ele vai emitir um nervo, que é o nervo estapédio, que vai inervar o músculo estapédio da orelha média, que protege a orelha contra sons muito altos. Aqui nessa figura de vista inferior do encéfalo, a gente vê o nervo intermédio, o nervo facial, no seu local de saída do encéfalo, do sulco bulbo pontino lateral ao sexto par. E ele deixa o crânio saindo pelo forame estilomastoideu. Aqui uma outra visão que mostra que o sétimo par, em conjunto com o oitavo par, mostra também aqui a loja do nervo trigêmeo, o gânglio trigeminal, e essa relação do sétimo com o oitavo, mostrando que os dois passam pelo mesmo local e penetram dentro do meato acústico interno. Depois que penetra o meato acústico interno, o nervo intermédio ele perde sua individualidade.
e segue um trajeto único, formando um tronco nervoso único que vai penetrar pelo canal facial. Aqui essa figura ajudando a mostrar mais uma vez o trajeto do facial, aqui mostrando o nervo intermédio junto com o nervo facial, aqui junto com o oitavo par. Esses dois nervos penetram no meato acústico interno. No interior do meato acústico interno, o nervo intermédio ele se junta com o nervo facial, e aqui ele segue, tem aquela curvatura, que é o joelho externo, ou geniculado do nervo facial, onde existe o gânglio sensitivo, que é o gânglio geniculado, localizado aqui. A seguir ele segue um caminho para baixo, sai do crânio através do forame estilomastoideu, e a partir daí ele vai atravessar a glândula parótida e se distribuir para os músculos mímicos da face. Os 4 outros componentes funcionais do sétimo par vão pertencer ao intermédio. E o intermédio ele tem as principais funções: as fibras eferentes viscerais especiais para a musculatura mímica do músculo estiloide e ventre posterior do digástrico. Tem também fibras eferentes viscerais gerais, que vão fazer inervação pré-ganglionar da glândula lacrimal, sublingual e submandibular, com essas fibras terminando no gânglio submandibular. Tem também fibras aferentes viscerais especiais, que recebem os estímulos gustativos dos 2/3 anteriores da língua. E aqui outro monstro que teve um problema no nervo facial foi o Falcão, que teve uma paralisia periférica durante a Copa do Mundo de futsal, tendo paralisia de todo um lado da face. As paralisias faciais periféricas, elas acometem toda uma hemiface, de forma completa. Seguindo a nossa escalação, falando agora do oitavo par, que é o nervo vestíbulo coclear, aquele que dá o equilíbrio, o balanço do nosso time, apresentado pelo Steven Gerrard, eterno camisa 8 do Liverpool. O nervo vestíbulo coclear é um nervo exclusivamente sensitivo. Ele penetra na porção lateral do sulco bulbopontino, entre o sétimo par e o flóculo cerebelar. Evidenciando essa localização, o nervo vestíbulo coclear passa depois do sétimo, entre o sétimo e o flóculo cerebelar, local de imersão, de saída dele, ali no sulco bulbopontino. E ele passa pelo osso temporal através do meato acústico interno, mas ele não chega a sair do crânio efetivamente. Ele fica ali na região da orelha média, inervando as estruturas ali. O local da emergência dele é no sulco bulbopontino, mas ali realmente ele é o local que a gente chama de ângulo ponto cerebelar. E o vestíbulo coclear, ele junto com o facial e com o intermédio, ele ocupa o meato acústico interno na porção petrosa do osso temporal. Ele tem uma parte vestibular e uma parte coclear. A parte vestibular é formada por fibras que se originam do gânglio vestibular, que conduzem impulsos relacionados ao equilíbrio. A parte coclear é constituída de fibras que se originam dos neurônios do gânglio espiral e que conduzem impulsos relacionados com a audição. São originados no órgão em espiral, os órgãos de Corte, responsáveis pela recepção da audição da cóclea, por captar a audição na cóclea. As lesões do vestíbulo coclear podem dar alterações de vertigem, perda de equilíbrio, perda de audição e nistagmo. Uma das patologias que mais acometem esse nervo são os schwannomas ou neurinomas, que crescem comprimindo o próprio nervo. Bom, seguindo a nossa escalação, nosso camisa 9, o baixinho peixe romário, que é o nervo glossofaríngeo, que é o nervo misto, que emerge do sulco lateral posterior do bulbo, sob forma de filamentos articulares. Esses filamentos vão se reunir
para formar o tronco do nervo glossofaríngeo, que sai do tronco através do forame jugular. Em seu trajeto pelo forame, ele apresenta dois gânglios, o gânglio superior, ou jugular, e o gânglio inferior, ou petroso. Ele é formado por neurônios sensitivos. Aqui na figura evidencia o gânglio inferior e o gânglio superior do nervo glossofaríngeo. Ao sair do crânio, ele tem um trajeto descendente, se ramifica na raiz da língua e da faringe. E ele tem fibras aferentes viscerais, que são responsáveis pela sensibilidade do terço posterior da língua, faringe, úvula, tonsila e tuba auditiva. Inerva também o seio carotídeo. Enquanto isso, as suas fibras eferentes viscerais, elas vão pertencer à parte parasimpática do sistema nervoso autônomo e elas terminam no gânglio óptico, e desse gânglio vão sair as fibras nervosas que vão formar o nervo aurículo-temporal e que vão inervar a glândula parótida. Então, nesse trajeto tem vários falsos cognatos. Tem um gânglio óptico, que sai uma fibra nervosa, que é o nervo aurículo-temporal, e que vai inervar a glândula parótida. E aí o nosso Romário, representando isso tudo aí, um jogador que usou a língua muito durante a carreira dele, apesar de ser um bom jogador. E seguindo para o 10º par, que é o nervo vago, representado aí pelo mago. O nervo vago é o maior dos nervos cranianos, é um nervo misto, mas ele é principalmente visceral. Ele emerge no sulco lateral posterior do bulbo, na forma de vários filamentos radiculares que vão se reunindo para formar o nervo vago. Esse vai sair do crânio pelo forame jugular e vai terminar só no abdômen. E durante esse trajeto ele vai originar vários ramos que vão inervar laringe, faringe, entrar na formação também de plexos viscerais que vão fazer inervação autonômica de vísceras torácicas e abdominais. Ele possui dois gânglios sensitivos, o gânglio superior, que é o jugular, que fica no nível do forame jugular, e o gânglio inferior, que é o gânglio nodoso, que fica logo abaixo desse forame. Aqui mostrando a saída do nervo vago, que sai do sulco lateral posterior do bulbo. Aqui mostrando o gânglio superior e inferior do vago, ao lado do glossofaríngeo, saindo no forame jugular. E entre as funções desse nervo, ele vai ter fibras aferentes viscerais que vão conduzir os impulsos aferentes da faringe, laringe, traqueia, esôfago e vísceras torácicas e abdominais. Tem fibras eferentes viscerais que fazem inervação parasimpática das vísceras torácicas e abdominais. Mostrando aqui o nervo vago descendo e inervando as vísceras aqui de tórax e abdômen. E tem também fibras eferentes viscerais especiais que vão inervar músculos de faringe e de laringe, sendo o mais importante deles o nervo motor, que inerva a laringe, que é o nervo laríngeo recorrente do vago, cujas fibras são em grande parte originadas no ramo interno do nervo acessório, mas que também tem participação do nervo vago. Bom, seguindo a nossa escalação, a gente tem o 11º par, que é o nervo acessório, representado pelo imperador Adriano. O nervo acessório ele é formado por uma raiz craniana, ou ular, e uma raiz espinhal. Aqui mostrando a saída do nervo acessório, né? Nervo acessório raiz espinhal e nervo acessório raiz craniana. E as duas vão se unindo enquanto o nervo vai percorrendo o sulco lateral posterior do bulbo.
a parte craniana sai do sulco lateral posterior do bulbo, enquanto a parte espinhal ele sai do sulco lateral posterior da medula, que são contínuos entre si. E ele sai do encéfalo, sai do crânio através do forame jugular. A parte espinhal do acessório ela é formada por filamentos radiculares que saem da face lateral dos 5 ou 6 primeiros segmentos cervicais da medula. A junção dessas raízes vai formar um tronco comum do 11º par, que vai descer e deixar o crânio depois pelo forame magno. Durante essa saída ele vai se reunir com raízes que vão emergir do sulco lateral do bulbo. Esse tronco comum ele vai atravessar o forame jugular junto com o glossofaríngeo vago, dividindo-se em um ramo interno e outro ramo externo. O ramo interno vai conter fibras da raiz craniana e vai se reunir com o vago. O ramo externo ele vai conter fibras das raízes espinhais e vai ter um trajeto próprio, dirigindo-se para baixo para inervar músculos trapézio e esternocleidomastoide. Enquanto as fibras da raiz craniana que vão se unir com o vago são de dois tipos. As eferentes viscerais, que vão inervar os músculos da laringe através do laringeu recorrente, e as fibras eferentes viscerais, que vão inervar vísceras torácicas junto com as fibras vagais. E aqui representando o nosso Adriano, que mostra um esternocleidomastoide desenvolvido e um trapézio mais desenvolvido ainda, mostrando que ele tem um acessório muito bom. E terminando nossos pares de nervos cranianos, a gente tem o 12º par, que é o nervo hipoglosso. É o nervo essencialmente motor, que vai emergir do sulco lateral anterior do bulbo, bem aqui, no bulbo, no seu sulco lateral anterior, é onde sai o hipoglosso. Ele emerge do sulco lateral anterior através de filamentos radiculares que vão se unindo para formar um tronco nervoso comum, que vai emergir do crânio pelo canal do hipoglosso. Tem um trajeto descendente e se distribui para os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, sendo suas fibras consideradas eferentes somáticas. Lesões do nervo hipoglosso vão levar à paralisia da musculatura de uma das metades da língua. Quando ele está lesado, quando o paciente faz a protusão da língua, ela vai se deslocar para o lado que foi lesado, por ação da musculatura do lado normal, que não contrabalança com o lado que foi lesado. Representando aqui o hipoglosso, responsável pela motricidade da língua, a gente tem a maior torcida do mundo, e com o seu grito, com suas músicas, empurra o time para frente. E aqui mostrando para finalizar a língua, mostrando que o 5º par, mostrando que a língua ela tem ação do nervo trigêmeo, facial, glossofaríngeo e hipoglosso. O nervo trigêmeo ele vai dar sensibilidade geral da língua, com sensação de temperatura, dor, pressão e tato, nos seus 2/3 anteriores. O nervo facial ele vai dar sensibilidade gustativa nos 2/3 anteriores. O nervo glossofaríngeo vai dar sensibilidade geral e gustativa do terço posterior da língua. E o nervo hipoglosso vai dar a motricidade da língua. Embora todos esses nervos participem da inervação da língua, apenas 3 chegam no órgão, que é o glossofaríngeo, o hipoglosso e o nervo lingual, sendo o nervo lingual um ramo da divisão do mandibular do trigêmeo. E as fibras do nervo facial elas chegam na língua através do nervo lingual também, chegando no nervo lingual através de uma anastomose denominada nervo da corda do tímpano. E é isso aí, essa é a nossa aula de nervos cranianos, terminando a nossa escalação. Buffon no gol, Leandro, Thiago Silva
Sérgio Ramos como troclear, Zidane como trigêmeo, Roberto Carlos como abducente, 7, o nosso nervo facial, Cristiano Ronaldo, 8º, Steven Gerrard, vestíbulo coclear, glossofaríngeo faríngeo, baixinho Romário, falador, nervo vago, camisa 10, Ronaldinho Gaúcho, nervo acessório, número 11, o maior trapézio do futebol, e camisa 12, a maior torcida do mundo.